Dia 30 de outubro de 2022. Esse dia, ele é lembrado em toda a cristandade, porque nós estamos vivendo a véspera do dia da Reforma Protestante. Amanhã, no dia 31 de outubro de 2022, nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante. A nossa igreja, juntamente com o Presbitério Litorâneo do Rio Grande do Norte, o setor da qual a nossa igreja faz parte, que jurisdiciona o presbiterianismo aqui nessa região onde nós estamos, promoveu, no final de semana passado, um culto de gratidão à Reforma Protestante. Culto de gratidão a Deus pelos 505 anos da Reforma Protestante. Na ocasião, nós fizemos a exposição de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. E hoje, novamente, meditaremos nesse que é um baú do tesouro com preciosidades, com joias, onde cada vez que a gente novamente vai ali, mais uma vez nós recebemos da parte de Deus uma nova preciosidade, uma nova joia do Senhor para as nossas vidas, para os nossos corações. Queria que você abrisse comigo essa passagem que foi um marco da Reforma Protestante e que há 505 anos tem impactado as mentes e os corações da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 e também o verso 17. Apenas 2 versículos da palavra de Deus, leiamos, assim está escrito. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, que foi lida, ó Deus, nesse momento e que será pregada à Tua igreja. Edifica-nos mais uma vez, ó Deus, através da exposição da Tua palavra. Que ela venha permear os nossos corações, mudar a nossa mente, mudar quem somos, ó Deus. Venha mais uma vez nos lembrar sobre o Evangelho de Jesus, ou se ainda não fomos ensinados nesse Evangelho, que essa pregação venha transformar os corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, crendo, ó Deus, que o Teu Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor por esse aniversário de 505 anos da Reforma Protestante, de 505 anos, ó Deus, em que a nossa consciência, o nosso coração não é mais cativo, ó Deus, da idolatria, do engano, do ensino, ó Deus, que levava à morte e ao inferno. Mas louvado seja o Teu nome, porque hoje nós podemos nos deleitar no ensino do Evangelho, o ensino que leva à vida e à salvação. Oramos a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse texto, meus irmãos, ele é uma apresentação da mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 2 versos aqui tratam-se do tema da carta de Paulo aos Romanos. Aqui ele sintetiza, ele resume de maneira introdutória o que ele vai expor ao longo de toda a sua carta, o que ele vai ensinar ao longo dos vários capítulos da sua epístola aos Romanos. O contexto da escrita dessa carta, meus irmãos, é de Paulo intencionando pregar o evangelho à Espanha. Logo depois que os apóstolos são comissionados para pregar o evangelho nas diversas regiões ali da antiguidade, tanto na região da Judeia, quanto Samaria, na Ásia Menor e em outras regiões ali da Euroásia, ele então se sente impelido por Deus para levar o evangelho até a Espanha. Mas para isso ele precisava do apoio da igreja que estava em Roma. Então ele tem a intenção de visitar a igreja de Roma. E para isso ele escreve essa carta, onde ele expõe aquilo que ele acredita ser a mensagem das boas novas de salvação através da fé em Cristo Jesus. Portanto, aqui nós temos a exposição
ainda que de maneira introdutória, da mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem de salvação. Hoje nós aprenderemos que o Evangelho da fé, conforme ensinou Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, John Wycliffe e os pré-reformadores, John Huss, aqueles que tentaram ali falar sobre a salvação somente pela fé, a justificação somente pela fé, como uma obra da graça de Deus nas nossas vidas. Nós veremos como que isso hoje impacta também as nossas vidas. O verso 16, apontando sobre o Evangelho da fé, como sendo o poder de Deus. E o verso 17, o Evangelho da fé, como sendo a justiça de Deus. Vejamos primeiro o verso 16. O Evangelho da fé é o poder de Deus. O verso 16 começa dizendo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Essa frase, meus irmãos, eu não me envergonho, expressa um alto grau de confiança do apóstolo no Evangelho. Paulo está confiante de que a sua esperança, de que o Evangelho iria ser bem sucedido, que o reino de Deus iria se expandir, de que as nações iriam ouvir e atender a mensagem do Evangelho, ela não poderia ser envergonhada. Paulo de maneira nenhuma seria decepcionado, sua esperança não seria frustrada. Existe uma razão para isso, porque o Evangelho é o poder de Deus. Mas é interessante, irmãos, quando nós estudamos a vida desse apóstolo e o contexto no qual ele fala que não se envergonha do Evangelho. Paulo, meus irmãos, foi preso em Filipos, conforme Atos 16. Ele foi perseguido em Tessalônica logo depois. Depois ele foi expulso da cidade em Bereia. Ele foi zombado em Atenas, quando pregou ali em praça pública, no Areópago. Em Corinto, entre os gregos, ele foi chamado de louco. Ele foi apedrejado na Galácia. Como que esse homem, que tantas vezes sofreu pelo Evangelho de Jesus, agora ele diz: eu não me envergonho do Evangelho? Como que agora ele diz: não há razão para se envergonhar do Evangelho? Mesmo passando por perseguições, tribulações, sofrendo pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se manteve ansioso por pregar o Evangelho de Jesus em Roma, o principal núcleo político e religioso, especialmente da religião pagã do seu tempo. Ele está ali dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Meus irmãos, hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo, de diversas formas, tem demonstrado que está envergonhada do Evangelho. A igreja que, por mais que não diga que tem vergonha do Evangelho, mas age como quem tem vergonha do Evangelho. E quando é que nós agimos como quem tem vergonha do Evangelho? Bem, quando nós não confiamos mais na pura e simples pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho se torna uma coisa antiga, ultrapassada, uma introdução da fé, uma mensagem lá da época de Jesus que nada tem a ver com os nossos dias, que não é atual, que de alguma forma precisa ser atualizada, que de alguma forma precisa de novas metodologias, de novas estratégias. Irmãos, não há problemas em usarmos estratégias, o problema é quando o nosso coração confia nelas. Muitos pregadores dos nossos dias, muitos líderes de igreja, não estão mais confiando no Evangelho, confiam nas estratégias, e quando fazem isso, estão mostrando que se envergonham do Evangelho. São caçadores da moda, são caçadores da atualidade. Alguém já falou uma vez que aquele que se casa com esse tempo, aquele que se casa com a atualidade, em breve ficará viúvo, porque os tempos passam. E será que ficaremos eternamente pensando em como nós devemos acrescentar coisas, pois o Evangelho não é suficiente? Perdem o Evangelho quando substituem por outras estratégias, por outras dinâmicas, por qualquer coisa que seja contrário. Paulo diz: não, eu não me envergonho do Evangelho. Eu permanecerei sendo fiel à pura e simples pregação da palavra de Deus. Ele diz o porquê, meus irmãos. O verso 16 diz: porque é o poder de Deus para a salvação. A palavra usada aqui para poder é de onde vem a expressão dinamite. O Evangelho, ele é poderoso. Ele é como um explosivo que não pode ser resistido.
Isso nos lembra, meus irmãos, de um dos pontos das doutrinas da graça, a graça irresistível de Deus. Quando o evangelho é puro e simplesmente pregado, quando é ensinado a palavra de Deus, e ali Deus quer operar nos corações, não há quem possa resistir o agir de Deus. Alguém pode dizer, pastor, mas eu já preguei, e a pessoa não se converteu. E eu digo, é verdade, a graça, ela é resistível, até quando Deus quiser que ela seja. No dia que Deus não quiser, no dia que Deus disser assim, agora você vem, você virá de todo jeito, porque Deus é poderoso. A graça do Senhor é poderosa e eficaz. Normalmente, meus irmãos, essa expressão aqui, poder, dinamis, se refere a obras milagrosas que Jesus Cristo havia operado. Lá em Marcos capítulo 7, verso 22, Mateus 7, 22, em Marcos 6, 2, lá Jesus, essa expressão é usada para falar sobre esse poder de Jesus de curar, de transformar, de acrescentar sobrenaturalmente onde não existe. Aqui se refere à capacidade de Deus de libertar o seu povo do pecado, do julgamento futuro. O poder de Deus certamente, meus irmãos, se relaciona com o poder do Espírito Santo. Assim como naquela profecia de Ezequiel, em que ele fala ao vale dos ossos secos, e os ossos secos ganham carne e são vivificados, são avivados, são renovados através da pregação do Evangelho. Corações são transformados, vidas são mudadas pelo agir sobrenatural de Deus. Poder de Deus para a salvação. Salvação se refere não apenas à libertação do julgamento final, mas também à libertação do pecado no presente. Deus é poderoso para nos libertar da prisão do pecado, do vício. Deus é poderoso para nos libertar de hábitos escravizadores, de hábitos que muitas vezes nós não sabemos como abandoná-los. E o Evangelho o poder de Deus é suficientemente gracioso para nos libertar do pecado e também dos resultados do pecado, a morte, a separação de Deus e todas as outras coisas, porque tudo isso é concedido por nós a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aquilo que Cristo fez. Por isso que nós defendemos um dos solas da reforma protestante, solos Cristo, somente através de Cristo podemos ter os nossos pecados perdoados. Através de Cristo nós somos libertados da perdição. Através de Cristo nós somos libertados da ira de Deus, da ignorância espiritual, da falsa religiosidade, de todo engano, de todo hábito pecaminoso que nos afasta de Deus, que nos torna indignos perante Deus. E pela graça, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Ou melhor, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, que nós não fizemos por onde. O texto vai terminar dizendo que a salvação é de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. O que mostra que a salvação conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela não foi dada a todas as pessoas, mas especialmente àqueles que iriam crer no seu nome. Algumas pessoas dizem assim, pastor, parece que o senhor não conhece João capítulo 3, verso 16, porque lá em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, é verdade, o mundo. Mas a sequência do versículo diz a quem de maneira especial Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu Filho para os que creem, para os que iriam entregar a sua vida a Jesus. Jesus morreu de maneira eficaz por todos aqueles que iriam crer no Evangelho, queriam confiar e entregar a sua vida. Uma confiança tal que diz assim, eu não quero mais viver, mas eu quero que Cristo viva por mim. Cristo morreu por aqueles que iriam crer no seu nome. O Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação do que crê, do que confia, do que entrega o seu coração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz primeiro do judeu e também do grego. Paulo usa essa referência aqui que abrange toda a humanidade. Tanto
judeu como grego. Tanto aqueles que foram ensinados no Antigo Testamento, na Torá, nas cerimônias do judaísmo, que eram crentes desde o nascimento, por assim dizer, quanto aqueles que eram gentios, que não conheciam a palavra de Deus, que não haviam sido ensinados nos caminhos do Senhor. Isso, meus irmãos, nos mostra que o Evangelho ele precisa mais de uma vez ser pregado, não apenas a gentios, não apenas a pessoas que não sabem nada da igreja evangélica, que não conhecem a doutrina, mas até mesmo aos próprios evangélicos. Nós precisamos evangelizar os evangélicos, precisamos pregar o Evangelho para quem está dentro da igreja. Quando Paulo diz, primeiro judeu e também do grego, ele está dizendo até aquelas pessoas que conhecem os ritos, as cerimônias, os sacramentos, a lei, as escrituras, também precisam ser evangelizadas. Também precisam ouvir falar do amor de Jesus. Precisam ter a sua vida transformada. Precisam ser novamente impactados pela mensagem do Evangelho de Jesus. A salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Paulo irá discorrer aqui ao longo dos primeiros capítulos da carta aos Romanos, de que tanto judeus quanto gentios precisam receber a Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho. Hoje, os crentes, os evangélicos, a igreja evangélica brasileira, precisa, mais uma vez, resgatar a pregação da mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela mensagem que havia sido esquecida ao longo de vários séculos de história da igreja, e foi resgatada por pregadores da Reforma Protestante, como Martinho Lutero, John Knox, João Calvino e vários outros, que apesar da perseguição, apesar da oposição que o romanismo, que a Inquisição, que os reis faziam aos evangélicos, não deixaram de pregar a palavra, inclusive muitos deles, a custo da sua própria vida, entregando a sua própria vida em nome do Evangelho de Jesus. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele vai falar que a cruz de Cristo, ela é útil tanto para judeus quanto para gentios. E naquele contexto, ele vai argumentar a diferença entre judeus e gentios e vai explicar detalhadamente por que a cruz de Cristo ela é impactante, é poderosa para ambos os grupos. Ele diz assim que os judeus pediam sinais. Os judeus era aquele grupo que aguardava que o Messias viesse operando várias maravilhas, curas, expulsões de demônios, milagres, coisas sobrenaturais. Eles aguardavam ver isso, eles aguardavam enxergar isso. E Paulo diz lá em 1 Coríntios que os gregos, por outro lado, não aguardavam sinais, não aguardavam maravilhas, curas, não era isso que cativava os gregos. Eles buscavam sabedoria. Na Grécia Antiga, irmãos, é onde é ensinada a filosofia, é onde nascem os primeiros filósofos. O grego ele não estava preocupado exatamente com sinais, com sobrenaturalidade. Eles estavam preocupados com racionalidade, com lógica, com argumentação. Paulo, então, ele encerra o argumento dele dizendo assim, Cristo é suficiente para ambos os grupos. Porque Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. A mensagem do Evangelho, ela impacta ambas as pessoas, quem aguarda o milagre e quem quer ser convencido racionalmente, os dois grupos são impactados pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo está dizendo aqui também aos romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele está dizendo assim, a pura e simples pregação do Evangelho, da mensagem de Jesus Cristo, impacta tanto aqueles que aguardam os sinais, porque Cristo ressuscitou, e que sinal poderíamos apresentar maior do que esse, quanto aqueles que aguardam a sabedoria. Para os que se perecem, Paulo diz, Cristo é loucura para os gregos, é escândalo para os judeus, mas para nós que somos salvos, Ele é a sabedoria e o poder de Deus. A sociedade está cheia de gente, meus irmãos, que aguarda sabedoria e poder, aguarda manifestações sobrenaturais de poder, aguarda manifestações de sabedoria, de convencimento, de argumentação. E nós apresentamos para ambos o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O poder de Deus, a sabedoria de Deus, a única coisa que é suficiente para encontrar e transformar o coração dos homens perdidos. Meus irmãos, conta-se
a história de um homem que estava numa prisão. E ele ali, aprisionado, havia sido sentenciado à pena de morte. Sentença de morte, a pena capital. E no dia seguinte ele iria precisar cumprir aquela pena, aquela sentença de morte da qual ele foi condenado. E alguém, então, decide ir até aquele homem para tentar alegrá-lo, para tentar fazer com que ele sorrisse, já que ele estava tão angustiado, abatido, entristecido. A pergunta, meus irmãos, é que boa notícia esse homem poderia receber que fosse suficiente para alegrá-lo. Porque a palavra evangelho, ela significa exatamente isso, boa notícia. Qual era a boa notícia que esse homem poderia receber? Uma primeira pessoa chega para lá e diz assim: eu tenho uma boa notícia para você, eu tenho uma boa nova para lhe apresentar. A boa notícia é que você ganhou um carro, 0 quilômetros. E agora você não tem mais o que se preocupar. Ele sabe que vai morrer no dia seguinte. Mas o cara está lá, você acabou de ganhar um carro 0 quilômetros. Carro caríssimo aí, sensacional. Chega um segundo e diz assim: eu tenho uma boa notícia para você. Sabe aquela dor que lhe incomodava no braço, que você sentia? Agora você não vai sentir mais. Resolveu o problema da sua dor no braço. Essa é a boa notícia que eu tenho a dar para você. Chega uma terceira pessoa e diz: eu tenho uma ótima notícia para você. A sua conta bancária está cheia. Meus irmãos, a pergunta é: qual é a boa notícia que pode ser dada a esse homem? Eu não estou dizendo que ganhar um carro, ganhar dinheiro, receber cura, eu não estou dizendo que nada disso é em si ruim, e Deus pode nos abençoar em todas essas coisas, mas nada disso pode substituir a mensagem do Evangelho. Nada disso pode atrair alguém à igreja, mais do que o Evangelho puro e simples do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse homem, meus irmãos, a única boa notícia que ele pode receber é: alguém pagou pelo seu crime e você não será mais condenado. Você não vai mais morrer. Essa é a boa notícia que pode transformar a vida desse homem. Aquele homem, meus irmãos, olharia para aquelas pessoas e diriam: eu não quero carro, eu não quero casa, eu não quero dinheiro, eu não quero cura física, eu quero o poder de Deus perdoando os meus pecados e a minha culpa, porque eu sei que eu mereço a ira de Deus sobre mim. Eu sei que o juízo de Deus virá para condenar os meus pecados, para me levar ao inferno. Isso angustia a minha alma, e eu preciso receber o perdão de Deus na minha vida. Essa é a única boa notícia que esse homem pode receber. É isso que é poderoso para a salvação do judeu e do grego. Jesus morreu para pagar os seus pecados. Nenhuma outra coisa pode ser poderoso para nos salvar. Nada, nada. São coisas legítimas, mas isso não pode ocupar o lugar do Evangelho. Nada disso pode ocupar. O Evangelho é o centro. O poder de Deus é o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus. O verso 17, ele vai prosseguindo na argumentação de Paulo, dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Ele vai dizer: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Depois de dizer que o Evangelho é o poder de Deus, Paulo dirá que o Evangelho é a justiça de Deus. Essa é uma frase chave na carta de Paulo aos Romanos, que fala sobre a justificação pela fé. É importante, irmãos, nós dizermos que a cruz de Cristo não é apenas uma demonstração do amor de Deus por nós. A cruz de Cristo certamente revela o atributo, a característica do amor de Deus. Mas a cruz de Cristo revela principalmente a justiça de Deus. Revela que Deus é um Deus justo, é a manifestação da justiça de Deus ao condenar os pecados, inclusive daqueles que seriam salvos, porque cada um dos nossos pecados foram condenados na cruz de Cristo. Cada um dos nossos pecados foram pagos quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. E porque através da cruz nós somos justificados, nós somos declarados justos por Deus. E ele vai argumentar aqui a partir das Escrituras. O apóstolo Paulo diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé
como está escrito. Existe algo importante aqui, meus irmãos, nessa expressão usada por Paulo, como está escrito. Paulo é um apóstolo dos gentios, ele tinha autoridade, ele visitou o terceiro céu, ele poderia simplesmente argumentar usando a sua capacidade, usando a sua autoridade apostólica, o seu poder, mas ele decide recorrer às Escrituras, ele decide recorrer à palavra de Deus. Paulo poderia argumentar com lógica, com retórica, com filosofia, com pragmatismo, mas ele argumenta com Bíblia. Isso nos ensina algo fundamental, meus irmãos. Sempre argumente com a Bíblia. Sempre argumente com a palavra de Deus. Sempre pense sobre a fé cristã, sobre a vida, a partir das Escrituras, a partir da vontade revelada de Deus. Paulo tinha todas as condições para não fazê-lo, mas ele decide dizer como está escrito. Um dos lemas da Reforma Protestante era somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras é a palavra de Deus. Somente as Escrituras são infalíveis e devemos permanecer na palavra de Deus. Abra a Bíblia comigo em Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9. Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9. Gálatas 1, 8 e 9, Paulo diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Todo aquele que vinha pregar uma palavra, um ensino, uma doutrina, uma orientação que vá além da verdade revelada na palavra de Deus, que seja amaldiçoado. É o que Paulo diz aqui. Mesmo que um anjo apareça diante de você, sobrenaturalmente, ensinando algo que vá além da mensagem do Evangelho. E Paulo diz assim, como está escrito. Não há, meus irmãos, nada que as Escrituras não ensinem sobre a vida da igreja, sobre o proceder cristão. As Escrituras são suficientes. Se eu digo que a Bíblia falha para dizer algo com relação à vida cristã ou com relação à vida eclesiástica, eu estou dizendo então que a Bíblia não é suficiente. Eu estou dizendo então que as Escrituras não falam aquilo que eu preciso, que Deus de alguma forma esqueceu talvez de me ensinar algo sobre a minha vida, sobre o meu proceder, sobre o meu caminhar. É verdade que a Bíblia não irá detalhar cada ato que iremos proceder, mas os princípios gerais que irão orientar a nossa vida cristã estão na palavra de Deus e nós precisamos confiar nisso, de que a Bíblia é suficiente para nos orientar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo está dizendo é que não existe boa obra que as Escrituras não sejam suficientes para capacitar o homem de Deus, para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado, para tornar o homem de Deus íntegro, completo, apto a caminhar, a fazer aquilo que é necessário para a fé cristã. A palavra de Deus, meus irmãos, é suficiente. É por isso que nós defendemos o lema da Reforma Protestante, somente as Escrituras. Não a tradição, não a minha opinião pessoal, não o meu jeito de ser. As Escrituras, a palavra de Deus é que deve guiar a vida cristã. E ele diz, como está escrito. Então ele cita o texto de Abacuque, capítulo 2, verso 4, o justo viverá por fé. O justo viverá pela fé. Paulo está citando aqui aquele texto lá de Abacuque 2,4 para apoiar sua posição, de que a justiça de Deus é somente pela fé. É somente pela fé.
Aquele texto de Abacuque, no contexto original lá de Abacuque, capítulo 2, verso 4, a fé em Deus sustenta que uma pessoa justa, ela irá permanecer na fé mesmo em momentos de dificuldade. Ela irá viver em fé mesmo diante da dor, da aflição. Lembram do cântico final do livro de Abacuque? Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja folha no jardim, eu louvarei ao Senhor, independente da circunstância. Mesmo que haja escassez ou que haja fartura, eu continuarei adorando a Deus. Eu viverei pela fé e não pelo que vejo. Eu viverei pela fé. E Paulo está dizendo assim, da mesma forma, essa mesma fé em Deus, que depende das promessas de Deus para a manutenção, para o sustento, para aquilo que nós precisamos para a nossa manutenção, também é o que irá nos dar a salvação, somente pela fé. O justo viverá pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas nesse sentido, capítulo 3, verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A ideia do justo viver pela fé traz uma ideia de continuidade, de perseverança, de preservar, de permanecer sendo fiel ao longo dos anos. Uma das principais características de uma verdadeira conversão não é a intensidade dos primeiros dias na fé cristã, mas é a permanência nos caminhos do Senhor ao longo do tempo. Na quarta-feira nós fizemos a exposição da parábola do semeador. E ali na parábola do semeador, há 4 perfis que são traçados de pessoas que recebem a pregação da palavra de Deus. O primeiro perfil é de alguém que a palavra não frutifica, a semente cai na terra, mas não nasce. As aves vêm e comem a semente. O segundo perfil é de alguém que a semente cai e nasce alguma coisa, mas é num terreno rochoso e as raízes não se formam. Pouco tempo depois, a pessoa abandona a fé. Paulo diz, como o terreno é pequeno, é curto, rapidamente, Paulo não, né? Jesus, rapidamente nasce, mas como não tem raízes, a mesma velocidade que nasce, que se converte, a pessoa apostata abandona a fé. Mas nasceu alguma coisa. Nasceu, mas era falso. Não perseverou, não permaneceu ao longo do tempo, não passou pelo crivo do tempo. O terceiro grupo é de uma planta que nasce, permanece aparentemente, mas não frutifica. O texto diz que os espinhos sufocam aquela planta para que ela não frutifique. A questão é que ela não frutifica. E o quarto grupo, esse sim dos cristãos verdadeiros, é aquele que a semente é lançada, ela nasce, ela cresce e ela frutifica e ela permanece nos caminhos do Senhor. O justo viverá pela fé. A nossa fé, meus irmãos, ela é provada ao longo do tempo, ao longo da história. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. É por isso que Jesus Cristo diz ao vencedor, eu darei a coroa da vida. Ao que vencer, ao que permanecer fiel até o fim, ao que permanecer fiel até a morte. A justiça de Deus é o que nos salva. Meus irmãos, o que é o Evangelho de Deus para as nossas vidas? É poder de Deus para nos salvar irresistivelmente. Salvar pela graça, salvar somente pela fé. Nós somos considerados justos diante de Deus não pelo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Porque Ele nos salvou pela graça. E nós dependemos completamente dEle. Lutero estava angustiado na sua vida. Achava que Deus não havia perdoado os seus pecados, mas à luz de velas ele leu, o justo viverá pela fé. E essa frase mudou a vida de Lutero e consequentemente mudou o rumo da igreja para todo sempre. E hoje precisa mudar o meu e o seu coração. Não houve reforma sem perseguição, sem oposição, sem morte, sem julgamento, mas eles entenderam e encontraram a verdadeira paz, a paz de viver pela fé, de viver completamente pela graça. Como está o seu coração, meu irmão? Como está o seu coração, minha irmã? Está aflito?
falta de esperança. Através da fé em Jesus Cristo, nós podemos ter uma esperança verdadeira e nenhum de nós será envergonhado de confiar no Evangelho de Jesus Cristo, de permanecer firme na palavra de Deus, firme nas promessas do Senhor. Você tem certeza que vai para o céu? Onde está a sua certeza? É porque você vem para a igreja? É porque você busca a Deus? É porque você se esforça? Bem, nada disso pode nos justificar. Nada disso pode nos livrar da condenação, da pena de morte que foi sentenciada contra aqueles que pecaram contra Deus. Mas se o nosso coração for entregue ao Senhor Jesus Cristo e confiar na salvação dele, então você pode descansar na certeza de que ele já te salvou e que há uma morada celestial sendo preparada para cada um de nós que confiamos e entregamos a nossa vida a Jesus. E temos uma morada celestial aguardando por nós. Hoje você pode encontrar essa paz no seu coração. A certeza da fé está no Filho de Deus, em Jesus. Ele ofereceu sacrifício pelos nossos pecados. Ele pagou pela nossa culpa. Eu não estou falando sobre ser evangélico, sobre visitar a igreja, mas de fato sobre entender o sacrifício e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. A justificação pela fé mudou as bases da igreja, que passou a declarar somente a fé, somente pela graça, somente por Cristo, somente a Bíblia e somente a Deus toda a honra e toda a glória. Que essa mesma fé que os nossos antepassados anunciaram, nós possamos permanecer firme anunciando, na certeza de que o nosso Deus é o Deus da salvação, somente pela fé. Vamos orar mais uma vez.